nessa noite fria. Eu tenho certeza que para cada um de nós vai ser uma noite agradável, vai compensar essa vinda aqui. E tenho a certeza que a presença do Cristo e a presença do Dr. Bezerra estarão sempre nos nossos corações. Pedir a Bárbara para fazer a nossa prece inicial e depois nós vamos passar a palavra para a nossa apresentadora de hoje. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, Maria, Mãe Santíssima, e toda a espiritualidade, toda a egrégora de luz, amor e bondade que nos protege, nos guia, que nos proporciona momentos tão especiais como este de estudo, de busca pelo autoconhecimento, pelas nossas transformações íntimas, pessoais, que possamos, Jesus, estar abertos ao que a Carla vai colocar agora, nos propondo a aplicar a espiritualidade em nossas vidas, a sermos espíritas, espiritualistas, não importa como cada um se declara religiosamente, mas que verdadeiramente possamos aplicar a espiritualidade na nossa vida, em como agimos com os outros, conosco mesmos, em como olhamos para a vida, para o mundo, para os nossos desafios, para as nossas doenças, entendendo que a cura é promovida por nós, toda cura é uma autocura. Então, que possamos encontrar o consolo e as mensagens principais para promover a cura de nós mesmos. Agradecemos a presença da Carla, agradecemos por se disponibilizar a estar aqui, especialmente, né? O marido fez uma cirurgia recente, então a gente vê como é importante esse cuidado. E obrigada. E colocamos aqui em oração também a intenção do marido dela, pela saúde do marido dela e o fortalecimento dela e de toda a família. Assim seja. Carla, seja bem-vinda. Obrigada. Vou tentar me entender aqui com esse fio e tentar ficar aqui numa posição. Boa noite a todos e todas. Quando eu fui convidada para estar aqui com vocês, algo me chamou muito a atenção, né? Que é o dia de hoje. A gente está no dia 11 de agosto, que é o dia do estudante. E eu estou aqui nesse momento com vocês na condição, né, de quem estuda, mas muito próxima. A minha intenção é estar muito próxima de cada um de vocês nessa perspectiva de estudante. E eu tenho uma ideia que todo mundo que é espírita, né, ou se diz espírita, o espírita ele tem essa familiaridade com o estudo. A gente sempre está no Evangelho lendo, na hora de fazer a leitura dos livros, ou quando a gente vai para o passe, né, nós chamamos o grupo de quinta-feira, de cura e magnetismo, é um grupo de estudo. O espírita, ele parece que ele está nesse movimento de estudar. E quando eu estava organizando para vir falar aqui com vocês, eu fiquei muito pensando, eu até reassisti o filme de Kardec, eu senti no coração de reassistir também o filme do Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu achei essa foto do Evangelho que me tocou profundamente e fui abrir e caiu exatamente no capítulo 6 que fala, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento e instruí-vos o segundo. E fiquei refletindo sobre isso, né? Dentro da minha trajetória acadêmica, eu sou de primeira formação pedagoga e eu fui indo para psicologia, para fenomenologia, para as terapias integrativas. Hoje eu estou indo mais para a parte neurológica, né, da psicologia. Eu sempre ouvia muito algo assim, mas tu está sempre estudando.
na minha família só tem eu de espírita. Eu falei assim, mas será que espírita é bom? Porque vocês sempre estão lendo alguma coisa, estudando alguma coisa. E aí eu, montando esse nosso bate-papo, eu pensei assim, tá, eu vou falar com eles, né? Eu vou pedir uma cola. E aí comecei por André Luiz. E montar essa apresentação trouxe um certo saudosismo para mim. Então eu sempre estou trazendo uma capa atual e a capa do livro que eu li. Foi muito gostoso montar essa apresentação. Então o que o André Luiz vai falar? Que o aprendizado, olha eu querendo tropeçar aqui, que o aprendizado, ele é eterno, né? Entre as nossas indas e vindas, ele vai ser eterno. Já Emmanuel, e aí Emmanuel, eu falo sempre quando eu vou ler alguma coisa de Emmanuel, a primeira palavra que veio na minha mente é disciplina. Né? Eu lembro sempre, disciplina, eu tenho até uma camisa, disciplina, disciplina, disciplina. Né? E ele vai falar sobre a questão do estudo, que nos liberta das sombras, ele vai falar também da questão da disciplina diária, né? Daí a gente vai falar da nossa prece, da leitura, seja no na nossa vida profissional ou no nosso dia a dia. Não tem como não falar de Leon Denis, é um outro livro assim, que eu até quero reler daqui a pouco. Ele vai falar jamais focado na questão do aperfeiçoamento pela parte mais cognitiva, que ele vai falar de instrução, dessa nossa inteligência, desse nosso aprendizado com uma missão. E aí a gente poderia até pensar nas habilidades que a gente já nasce e não percebe que tem. Né? Tem o talento, a gente pode fazer uma analogia com a parábola dos talentos, que a gente recebe, mas tem aquilo que a gente parece que já sabia. Então eu brinco dizendo assim, organizar, fazer uma agenda, uma planilha de eventos, o que vai acontecer é comigo mesmo. Eu nasci uma pessoa planilhada, olha que eu nem nasci na época de planilha, mas eu adoro uma agenda. E a querida Joana de Ângeles, né? Que ela vai falar também sobre o estudo, sobre esse lugar de libertação, mas não que os demais não convoquem, mas a Joana chama a gente para a prática. Pelo menos todo esse convívio que eu tenho com Joana, ela vai falar dessa prática do amor, depois da prática da gratidão, ela vai falar desse cuidado que a gente tem com a gente mesmo. E aí quando a gente pensou no tema do nosso encontro de hoje, estou com uma falinha aqui, tá, gente? Era muito para a gente poder pensar nesse lugar de cuidado, em que eu cuido, então eu, né, no meu trabalho, eu cuido de pessoas, eu lido com famílias, mas eu também tenho a minha casa, eu também tenho a minha espiritualidade, né, que eu tenho ali a minha rotina, eu tenho o meu lugar de movimento, mas se dentro da doutrina a gente já está tão habituado, ou pelo menos a gente vai entrando nesse fluxo de estudo, o que a gente faz com esse estudo? E aí eu quero trazer uma frase que, assim, eu não achei na literatura falando que ele falou, mas é atribuída a ele. Então, eu trouxe ele, né? O Jung, quando ele fala que a gente pode conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas que quando a gente for tocar uma alma humana, que a gente seja também uma alma humana. Então, se a gente está nesse lugar, tanto da academia, quanto até mesmo na doutrina espírita, cada um de nós aqui foi chamado de uma forma, né? Algumas pessoas que eu admiro profundamente foram chamadas pelo amor, outras pela dor. Recentemente, eu estava num estudo e uma pessoa falou, eu fui chamada pela curiosidade, eu queria entender de perispírito, eu queria entender o que era o passe. E eu falei, vou ressignificar. Eu queria entender sobre mediunidade, mas o processo científico da doutrina espírita me conquistou antes do Evangelho, porque eu já venho de uma família tradicionalmente que conhecia o Evangelho. Então, esse outro lugar da doutrina me conquistou, me chamou muita atenção. E aí eu quero fazer uma pausa. Eu sei que a letra está um pouquinho apagada, mas nesse caminhar do cuidado e até da doutrina, a gente precisa ter presença. Isso é uma poesia do professor Roberto Crema, que ele fala assim: não basta existir, há que viver. Não basta viver, há que ser. Não basta ser, há que transparecer. Não basta transparecer, há que servir. E não é a presença, não é o nosso conhecimento em movimento. Né? Eu não sei se vocês têm hábitos de ler poesia. Eu gosto muito de ler e de trazer para a gente parar, pensar,
sentir, né? Por quê? Quando a gente está falando da espiritualidade no cotidiano, e principalmente no cotidiano de quem cuida, a gente não está falando só de uma vida cor-de-rosa, que está tudo bem, está tudo certo. Às vezes a gente está falando de um momento em que está muito puxado. A gente às vezes está falando de um momento que chega um diagnóstico e muitas pessoas acham que um diagnóstico é uma sentença. E aí a gente está falando, né, quando a Bárbara fez a prece inicial, né, nos últimos 15 dias eu fiquei ali envolvida com a saúde do meu marido. Foi assim, de repente a gente fez um exame, de repente tinha um achado, de repente a gente estava marcando uma cirurgia. Nessa quinta-feira a gente teve o grupo de estudos e eu estava fazendo o grupo de estudo lá no hospital com ele. É dinâmica, a vida da gente é dinâmica. E o diagnóstico é uma sentença? Não é. Ah, Carla, você conseguiu, eu estava comentando com a Cláudia, você conseguiu prestar atenção, estar 100% presente? Não. No momento que eu liguei a câmera para falar, a enfermeira estava trocando o curativo e ela ficou hipnotizada. Eu nem lembro o que eu estava falando, Cláudia, mas assim, eu acho que eu estava questionando alguma coisa e relativizando. Ah, então foi isso, foi aquilo. E a enfermeira parou. Ficou ali olhando. Você está estudando? E dali depois a gente teve a oportunidade de conversar, e aí eu falei do grupo de estudos. E aí o que eu quero muito trazer nessa noite, né? No dia de hoje não, na noite de hoje. Dessa espiritualidade do dia a dia. Dessa espiritualidade de uma pessoa que na quinta-feira agora estava no hospital. Da espiritualidade de quem fez Evangelho no Lar, todos, eu não sei como é que seria, né, Evangelho no Hospital, né, mas a ideia, a gente fez um estudo em todos os dias em que estávamos lá. E os familiares, né, os amigos que dividiram com a gente não são espíritas, sequer são cristãos, né, tínhamos até um ateu presente, mas a gente foi ali fortificando, a gente foi confiando, a gente foi envolvendo, a gente foi também mentalizando o hospital. Então, o que eu tenho da doutrina que eu posso levar para o meu dia a dia? Ali no meu caso, eu podia levar o evangelho, o passe, a palavra. Então, os enfermeiros que perceberam, né? Eu levei livro, eu levei porta-retrato, gente, eu me mudei para o hospital, né? Então, assim, eu tinha ali o evangelho, eu tinha o livro dos espíritos lá, eu tinha 2 livros de mensagens. Isso era o que eu podia fazer lá naquele momento. E sim, aconteceu de um determinado momento, eu estava aplicando passe no meu marido, a enfermeira chegar e ela... E agora? Eu falei, não, e agora tudo bem, eu posso, dá licença, você... O que a gente pode fazer agora? Aqui eu quis trazer 3 exemplos de como que a gente pode fazer, e são práticas que eu compartilhei com alguns, eu vou chamar de clientes porque eu transito entre pacientes e alunos, né, na parte da psicopedagogia, que é a questão do evangelho no lar. E aqui eu estou trazendo uma fala espírita, mas poderia ser a leitura bíblica, o devocional para os protestantes, poderia ser uma leitura, os racionalistas, né, eles têm o hábito de fazer uma leitura de página, mas esse momento em que a gente está lendo, eu estou buscando conhecimento e eu estou dialogando. Porque muitas das vezes, e agora eu fiquei pensando que eu poderia ter colocado outra poesia aqui. Tem uma outra poesia do professor Roberto Crema que ele fala que ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros. Quantas vezes a gente falando, e a Bárbara falou algo que não faz sentido, a gente consegue refletir. Então, esse momento do evangelho, da leitura, ele é um momento também de troca. A questão do passe, né? Eu não sei como que seria, mas a gente tem na igreja messiânica, a gente tem um jorei, estou tentando me lembrar, algumas religiosidades, né? Alguns movimentos espiritualistas têm outros, tem o reiki também, né? Mas a gente tem a musicoterapia, e aí eu tenho uns resultados bem interessantes de musicoterapia, principalmente dentro do espectro do autismo, e ali até eu coloquei, já dei a planta, né? Tim Vanessa, Salão Filho, Grupo AME, Gospel, foi um pouco também do que a gente colocou não só no hospital, mas de alguns outros trabalhos. E aí, dentro dessa ideia do diagnóstico,
Eu acho que essa pergunta, eu sempre gostei de ver o Divaldo falando. O Divaldo, assim, ele sabia o número da pergunta, ele sabia tudo que estava escrito. Eu digo assim, não, duas perguntas eu sei. A primeira é do Livro dos Espíritos e a 167. Essa pergunta, para mim, ela está, assim, internalizada, que é a gente refletir sobre a finalidade da reencarnação. Então, sempre diante de um diagnóstico, por mais que a gente pense na dificuldade, se eu, enquanto espírita e espiritualista, eu consigo refletir sobre o propósito da reencarnação, mesmo eu não sabendo qual seja, mesmo me doendo, eu consigo respirar e buscar um propósito, e buscar algo. Porque a vida, ela vai acontecendo de uma forma muito dinâmica, né? A gente sai para trabalhar, quando você vê o dia está passando muito rápido. Eu tentei me organizar hoje para chegar aqui um pouquinho mais cedo, não consegui, porque estava na dinâmica do dia a dia, e curativo e tal. A gente tem o cuidado, né? Eu sou mãe agora de uma criança pequena, eu não tinha noção que dava tanto trabalho, eu achava que era mais dinâmico, né? Eu não participava dos cuidados, enquanto eu era criança não tinha outra criança pequena próxima, então eu não tinha essa noção. E tem também esse momento, que é o momento da espiritualidade. E aí eu não trouxe essa imagem, que na verdade não é uma imagem, né, gente? É um vídeo, que é essa chama. Eu acho muito simbólico a gente pensar na espiritualidade com essa ideia da chama, né? Desse fogo que às vezes está ali, está consumindo, tem horas que ele está um pouco mais forte, tem momentos em que ele está um pouco mais frágil. Se vocês encontrassem comigo na terça-feira, ali por volta de umas 9h30, 10 horas, quando eu recebo a ligação para descer, depois da cirurgia do meu marido, vocês iam ver uma Carla extremamente tensa. Eu não conseguia pensar em nada, só pelo amor de Deus, sai alguém daquela porta e me diga alguma coisa. Mas eu tinha vindo de prece, a gente tinha feito um momento de oração, mas naquele momento eu me sentia uma vela como se tivesse faltando oxigênio. Eu falei, meu Deus, cadê aquela Carla que estava confiante lá em cima, que falou com o médico, que estava super... O que aconteceu? E aí eu fui respirando, fui bebendo água, né? E aí eu gosto muito desse movimento que a gente está tendo dos filmes espíritas, porque a gente consegue associar algumas imagens. E aí eu não sei vocês, o meu recurso é sempre beber água. Tá nervosa? Bebe água. Tá com medo? Bebe água. Pensou em falar alguma coisa a mais? Bebe água. E aí eu não sei dizer ali uns 30 minutos o quanto de água que eu bebi, esperando a notícia, e foi tudo bem, meu marido está em casa, está tudo certo. Mas naquele momento, a minha chama estava ali se apagando, assim, e foi muito estranho, porque assim, eu fiquei sozinha, era tanta gente ali, e de repente eu fiquei sozinha. Eu fui ficando, eu falei, não, tudo bem. Está tudo sob controle, você não tem controle do que está acontecendo naquela porta, você precisa que alguém saia, mas você pode beber água e fazer uma prece. E aí, como algumas pessoas me perguntaram e suspeitaram, né, eu queria falar sobre o transtorno do espectro do autismo como um diagnóstico que chega para as famílias. A gente tem aí uma maior incidência, né, das mães, das avós, né, das mulheres estarem mais participativas, mas eu queria trazer essa ideia muito para a gente falar desse lugar que parece que está um pouco mais popular hoje. Eu não sei se todos aqui têm redes sociais, mas tem se falado bastante sobre isso, com informações diversas, mas é algo que ainda, para a gente falar sobre isso dentro da doutrina, ainda tem aí muitos vieses, tem muitos desdobramentos para a gente pensar. E aí, quando a gente faz o paralelo, né, da doutrina e do mundo acadêmico, a gente tem aquilo que a espiritualidade traz para a gente, que a gente acredita e que a gente vai tendo as nossas afinidades, mas tem aquilo que a gente tem dentro do mundo acadêmico, que é aquilo que a gente consegue escrever, aquilo que a gente consegue organizar enquanto um trabalho, enquanto uma pesquisa, e metodologicamente alguém consegue replicar. Que se isso não acontece, fica dentro do nosso universo de um grupo religioso, ou dentro do nosso universo espiritual, mas isso, academicamente, isso não é ainda um consenso. Então, falando um pouquinho, não sei se todos conhecem o autismo,
mas a gente está falando de um déficit de prejuízo, né? Pensar em autismo é pensar em algum nível de prejuízo, seja da socialização, seja da comunicação, seja comportamental, sensorial. Então, falar de autismo, principalmente, é a gente falar sobre algum nível de prejuízo. Eu sei que a letra não está tão assim acessível para ler, mas pelo último IBGE, que a gente está aí com alguns dados alguns dados iniciais, que a palavra não quer sair, cerca de 1,2% da população brasileira está com diagnóstico de autismo. A gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria falando que a gente tem ali em torno de 2% da população mundial e que quanto mais rápido a gente tem um diagnóstico, melhor a gente consegue ajudar não só a criança até, enfim, mas também a família que vai cuidar, né, dessa criança. E nós temos o CDC que cuida dessa normatização, que vai dizer hoje a gente está com um dado de 1 a cada 36 crianças, mas vai falar do quanto que a gente precisa de estratégia de apoio, de inclusão desde a infância. E como que é isso quando a gente pensa dentro de uma perspectiva religiosa? Porque se essa criança tem dificuldade de falar, de se comunicar, como que a gente faz o evangelho do lar com ela? Como que a gente fala para essa família, olha, é importante você manter a ambiência da casa, porque muitas das vezes eles estão extremamente sensibilizados. Não é à toa a diminuição da carga horária, né, de sono, da sensibilidade. Muitos deles apontam, né, e aí a gente pode pensar na questão até os 7 anos, que as crianças estão mais suscetíveis. Como que a gente fala para essa família diante de tantas coisas que atravessam o cuidado de uma família típica, que ela precisa fazer o evangelho no lar? Porque o autismo, ele vai chegar assim, você percebe ou não, ou alguém percebe por você algumas diferenças, algumas características naquela criança, e vai chegar sem manual, sem convite, sem rodeio, traz muitas perguntas, mais perguntas do que respostas. Muitas das vezes a gente até se pergunta, não, veio da onde? Da família do pai, da família da mãe? Geneticamente a gente consegue, será que esse médico está certo? Será que essa psicóloga está... Mas e agora? O que é prioridade? Fono, TO? São muitas coisas para pensar. Aonde fica de novo a espiritualidade dessa família? E dependendo, né, dessa espiritualidade, isso é um castigo? Isso é um compromisso? Eu vou sempre citar alguns nomes, né? E Viktor Frankl é uma pessoa que me toca muito quando ele vai falar do missão e propósito. Se a gente olha para as situações e circunstâncias do dia a dia, pensando em alguma missão ou propósito, não fica mais leve. E estou falando assim com uma experiência de causa. Não é que fica mais leve, mas você consegue estratégias. Você consegue ter um para quê. E aí, lá em casa, a gente tem muito hábito de conversar sobre isso. Existe um momento da vida em que a gente tem os porquês e existe um outro momento da vida que a gente vai ter o para quê. Então, como na minha família eu sou a única espírita, eu sou mãe atípica, e quando veio o diagnóstico do meu filho, mas por que você? Por que foi com você? Mas por quê? Porque eu não sei. Mas para que eu estou desconfiando, que eu, no mínimo, vou me tornar uma pessoa melhor. Existe alguma coisa de presença que eu preciso olhar. E eu tenho uma clareza de que a gente combinou. Né? Não tem nada errado. Né? A gente combinou. Tá difícil? Tá difícil, mas a gente combinou. Eu trouxe para vocês, são 2 estudos muito recentes, porque eu venho muito estudando. É o momento da água, gente, peraí. Eu venho muito estudando sobre esse movimento do autismo, né? Principalmente de saúde e espiritualidade. A minha experiência maior é com o meu filho. Meu filho esteve aqui no mês passado, né? E eu comentei que eu achei muito interessante quando ele encontrou com Tereza, viu a Tereza com tripé
e perguntou o que era. E aí, quando ela falou que estava filmando, ele, mas cadê o celular? E eu já estava de boca aberta, né, Tereza? Eu entrei assim, eu fiquei assustada com o diálogo que ele teve com a Tereza. E aí a Tereza respondeu assim: o telefone está com a Bárbara. A Bárbara passou. Eu falei assim, gente, foi tudo cronometrado para eu ficar encantada. Ele, Bárbara, cadê o celular? Porque sim, ele tinha conhecido Bárbara, sei lá, um tempinho antes, né, no banheiro ao vivo, mas a gente já teve algumas reuniões que Heitor apareceu ali online. Para quem estava assistindo, era uma coisa absolutamente normal. Algumas pessoas tentaram falar com ele aqui, ele disse não, ele empurrou uma criança que não queria abraço. Mas para mim era assim, como ele está à vontade, como ele interagiu com a Tereza, ele lembrou da Bárbara. Meu filho fala desde o início do ano. A primeira comunicação do nosso filho com a nossa família foi através da música. Que tipo de música que eu vou colocar? Não estou aqui falando sobre gosto musical, não é sobre isso. Mas se eu sei que a música tem frequência, que a frequência influencia, eu vou escolher o tipo de música que vai tocar na minha casa. Estrategicamente, para ter a paz reinar no lar, eu comprei um bom fone de ouvido para o meu marido, que gosta de rock. Falei, você vai poder escutar o seu rock, mas o som da casa vai ser um som escolhido. Então, foi desde música clássica, eu acho que ele conhece quase todo o repertório de Tim Vanessa, e ele se comunicava com a gente através da música. Então, tinha a música do banho, tinha a música tudo tinha uma música para ele. E aí, estrategicamente, a gente foi escolhendo quais seriam as músicas ali mais acessíveis. E esses dois estudos que eu quero trazer para vocês, eles vão falar justamente dessa rede de apoio dessas pessoas que cuidam e também dos adolescentes, porque essas crianças estão crescendo, os autistas estão crescendo. Para onde que eles vão? O que eles vão fazer? Como que vai ser? Como fazer essa inclusão? Porque hoje a gente tem um grande debate de inclusão, mas a gente consegue incluir todo mundo? Não. Então, como que a gente pode fazer com essa família? O que pode ser feito com essa família? Então, a gente tem, são 2 estudos de 2024, a gente tem uma série de estudos, mas especificamente é difícil com o autismo de você manter uma regularidade. E acaba que, assim, eu vou falar que do ano passado para cá, a gente tem tido movimentos da Igreja Renovada, agora me fugiu o nome. Tem o nome do movimento da Igreja Católica, que eles estão absorvendo os autistas, então os autistas podem participar, eles ficam carismática, acho que o nome é carismática. E tem uma linha também protestante que agora tem inclusive uma série que é o Autismo na Igreja. E aí eles podem participar, eles ficam soltos, aí eles só organizam a questão dos instrumentos para que as crianças não se machuquem, porque às vezes não tem essa noção de controle. Então a gente começou a ter esse movimento. E aí eu fiquei muito feliz. O que eu fui fazer? Eu moro um pouquinho distante daqui, né? Eu moro lá para perto do Norte Shopping, assim. Eu fui procurar uma casa espírita que tivesse evangelização para autista. Eu achei? Não. Não tem. E não tem nem a questão assim, hoje a gente não usa mais, de acordo com o DSM, a gente não fala mais nível de suporte, né? Não sei se vocês sabem, eram classificados como nível de suporte. Então, a gente tem o autismo, nível de suporte 1, 2 e 3. O 3 seria o mais delicado e o 1 mais brando, de acordo com a necessidade que esse autista demanda. Até que está se entendendo que a grande questão do autismo não é o autismo em si, mas todas as comorbidades que vêm com o autismo. Então, às vezes, você vai ter uma criança com um nível de suporte 3, que não é que ela melhore, ela vai se desenvolvendo a tal ponto que ela não vai precisar tanto de suporte porque ela não tem outras comorbidades. Mas isso não quer dizer que nenhuma delas não precise de apoio, que essa família não precise de apoio. E esse estudo fala muito sobre isso, sobre o grau de estresse dessa família, vai trazer relatos de divórcios, de brigas, de confusões, e o quanto que isso é prejudicial para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e o desenvolvimento espiritual. Qual seria essa ambiência, né? E aí,
para a gente pensar nessa ideia de ambiência e pensar também em estratégias de enfrentamento, dentro do universo acadêmico, a gente tem uma palavra que a gente usa muito, que é o coping, né? O coping religioso ou o coping espiritual. Que o coping, na verdade, ele vem para dizer o seguinte: olha, coping é uma estratégia de enfrentamento. Como é que é o coping dessa família, desse enfrentamento? Então, por exemplo, inicialmente, na minha família, foi questionar: mas você faz tanta coisa, você fala, você estuda, por que logo seu filho veio autista? Por que logo o Heitor, né, não fala? Isso não é o meu coping, é o coping deles. É como eles estão entendendo, como eles estão lidando com esse enfrentamento. Mas dentro dessa ideia do coping, a gente poderia pensar: olha, eu posso colocar tudo na mão do Criador, de Deus, de Alá, ou como eu acredito, e se ele quis assim, foi assim, eu já rezei, eu tive meu filho, eu vou suportar, e a gente poderia entender isso como uma forma negativa, quase aceitando, né, um transtorno como uma doença, mas eu também posso fazer de uma forma de enfrentamento. Assim, eu evangelizei durante muito tempo, e eu pensei, tá, mas eu sempre evangelizei pessoas que falavam. Eu nunca evangelizei uma pessoa que não falasse. Eu já tive surdos, mas eu nunca lidei com pessoas mudas. E você não sabe se o autista está entendendo. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu já tinha comprado durante a gestação algumas coisas, eu falei, vou tentar. E aí a gente foi indo. E aí no carnaval, tem uns 2 anos isso, o Heitor ainda não falava nada. Passou no carnaval, umas pessoas gritando na rua, e ele foi falar com essas pessoas. Só Jesus salva. Eu, acho que a pessoa estava falando alguma coisa, brigando de Jesus, e ele começou a cantar, mas eu, só Jesus salva, de onde ele tirou isso? Eu não tenho essa fala. Não é uma fala minha, só Jesus salva. Eu fiquei com aquilo encasquetado, eu falei, gente, será que tem algum livro que passou e tal? Aí eu fui falar com meu marido, eu falei, puxa, o Heitor falou só Jesus salva e cantou uma musiquinha das 3 palavrinhas. Aí ele, não, é que um dia a gente estava vendo no YouTube e antes de tocar a música, a pessoa que vai apresentar fala, só Jesus salva. Funcionou, não funcionou? É claro que assim, né, nesse momento eu estou contando aqui tranquilamente, mas eu chorei litros, tá, gente? Foi assim, um momento muito emocionante. E para a gente separar, olha, a questão da espiritualidade e da religiosidade. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês, assim, eu fui muito conversando com meu marido, né, que é da área tecnológica, tudo para ele é ou não é, não tem esse movimento da gente pensar, porque, logicamente, se eu nunca falei só Jesus salva, se o meu marido não tem essa perspectiva de Jesus dessa forma, alguém tem que ter falado e tem que ter sido uma coisa repetida. E aí a gente descobriu de onde veio. Então, falar desse movimento de enfrentamento, a gente pode separar a religiosidade, que vai ter os dogmas, ou vai ter ali a sua estrutura, a sua organização, como nós temos, né? Eu tenho o Evangelho no Lar, e eu falo que assim, lá em casa agora tem os 3 momentos. Tem o momento família, tem o momento só com o Heitor e tem o meu momento. Isso é uma rotina, mas que de uma certa forma, às vezes pode parecer engessado para quem está vendo de fora. E a gente tem a espiritualidade que vai envolver conexão e sentido. E aí, quando o Heitor fala só Jesus salva e ele canta a musiquinha, para ele tinha um sentido, as pessoas estavam brigando. Era uma forma dele falar, não briguem, né? Não gritem. Hoje ele canta a musiquinha do ouvidinho, né? Ai, 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 o meu ouvidinho. Então eu já sei que tem alguém falando alto, porque é algo que incomoda muito ele, alguns timbres, e aí ele vai cantar uma musiquinha. Apesar de hoje ele já estar no diálogo, ele ainda recorre à música para ele poder se expressar. E aí, qual seria a importância da espiritualidade, em especial aqui falando do autismo, né? A gente está falando do cotidiano do cuidado, e aí eu procurei trazer um exemplo bem real, né, desse dia a dia. A gente falar da nossa ambiência, a gente falar também desses desdobramentos, porque
tem uma frase que as pessoas falam muito que é assim: a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que dar a vara para pescar. Mas e se a pessoa tiver com fome, ela consegue pescar? Ela não consegue pescar, ela precisa minimamente estar vestida ou estar alimentada para ela conseguir pescar. Então, pedagogicamente eu pensava, tá? Eu preciso de uma ambiência. É claro que assim, eu me debrucei, né? Eu estudei bastante sobre o autismo e eu vi assim, eu não sei ainda o para quê ou por que o Heitor é autista, mas eu preciso de uma boa ambiência para ele se desenvolver, para ele aprender, para ele poder interagir. E aí eu tive a surpresa aqui, que eu acho que até ele falou na palestra, né? Ele, se precisar eu ajudo. Oi, tá. Oi, Heitor, queria ajudar na palestra. Tudo bem. E era algo que assim, volto a dizer, para as pessoas era extremamente comum e para mim foi uma novidade ver ele falando com pessoas que ele nunca tinha visto. Talvez Bárbara ele já tinha visto ali online, mas ele não tinha visto as outras pessoas e ele estava interagindo. Então, ele se sentiu bem, ele se sentiu na ambiência. Isso para ele estava fazendo um sentido. Então, a gente também está falando desses aspectos emocionais para as pessoas que estão no enfrentamento. Então, é claro que muitas vezes eu chorei. Será que meu filho nunca vai falar? Logo eu, que adoro bater um papo. Heitor não vai falar, vai ser sempre... Eu não sei cantar, eu não sou uma pessoa que escuto música assim sempre. Eu falei, tá bom, então, se ele não fala, a comunicação vai ser de música, vou aprender novas músicas para a gente se comunicar. Mas traz essa resiliência, essa resistência para a gente. E também para a gente estar inspirado, para a gente ter ideias. Então, quando as pessoas falam assim, mas como é que você pensou nessas músicas? Eu falei, algumas coisas eu fui pedagogicamente preparando, mas tem coisas que você sente ali no dia a dia, na situação. E aí, quais seriam os benefícios? Né? Um pouco disso que eu estava falando, a questão da resiliência, desse apoio comunitário. Porque uma das coisas que a gente ouvia muito, eu e meu marido, mas sabe como é que é? É melhor ele ficar em casa, porque as pessoas podem não entender, mas ele não vai crescer. Um dia eu vou estar aqui. Eu espero, né? Esse merecimento. Mas a gente não vai estar aqui. E a própria promoção da inclusão. Ele pode trabalhar, ele pode ser uma pessoa funcional. A princípio, ele já está até sabendo que tira foto e grava. Eu fico pensando, deve fazer isso direto na escola, em outros lugares que eu não estou, né? Para ele poder ter essa certeza, ter esse repertório. E aí falar dessa espiritualidade no cotidiano é esse repertório. Como eu falei, né, meu esposo passou por essa situação, a primeira coisa que ele me pediu, ele pede para os seus amigos orarem por mim, vamos fazer uma oração? Por que ele acessou esse pedido? Porque ele sabia. Existia esse repertório, ele já sabe que temos esse hábito. Né? Depois eu vim descobrir que ele participou de todos os últimos grupos de estudo, só que eu estava ali envolvida, não percebi. Ele estava online ouvindo. Que tenha feito bom proveito dessa ambiência. Então, muito falar desse cotidiano, que é um cotidiano feito de gestos simples. Né? Desse cuidado rotineiro que às vezes não aparece. Que entre a fragilidade e a força, a espiritualidade traz sentido, ela sustenta. Não é que a gente não vá sentir a dor, não é que a gente não vai ter medo, mas a gente confia. No último grupo de estudos, me perguntaram assim, tá tudo bem você participar? Eu falei, não, eu preciso, está me fazendo bem. Esse compromisso me faz movimentar. E olha que coincidência, né? Eu até brinquei com o Cláudio, né? Conhecemos uma pessoa que diz que o acaso não existe. Eu fiquei estudando sobre cura, sobre magnetismo, eu estava lendo Joana para escrever sobre autismo. E aí vem essa situação do meu marido, não é que a gente não se abale, mas não abala tanto. A gente sabe que tem um para quê, não é o porquê, o para quê. E cuidar é o viver agora, com lucidez, com amor, com propósito. E aí vou compartilhar com vocês a minha riqueza, né, que é a minha família. E essa frase, eu acho que foi a última coisa que eu falei quando eu estava preparando esse trabalho, que é quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Vocês não têm noção de como eu fujo de microfone, o quanto eu sou tímida, mas eu entendi que era o momento de começar a compartilhar, né? De estar ali mais presente, porque o conhecimento que a gente tem, pensando nos livros,
ele fica vazio se ele não virar verbo, né? Se ele não virar ação. Deixo aqui para vocês o meu contato. Quem quiser depois o estudo, os 2 estudos que eu trouxe, os estudos e os livros, pode me pedir, eu posso tanto compartilhar essa apresentação como os estudos. A gente tem aí bons textos, não só acadêmicos, mas pela comunidade espírita também, que vem falando sobre autismo, que vem falando sobre autismo e espiritualidade, que vem questionando esse cuidado com presença. E desse movimento simples, do dia a dia, da prece que a gente pode fazer com essa família, do cuidado que a gente tem. Aí vou contar o último deitor, só para vocês saberem, né? No dia que meu esposo operou, foi a primeira vez que o Heitor dormiu fora de casa, dormiu com alguém. O Heitor sempre ficou comigo e com a Alain, e a gente naquela tensão de internação. E aí, na hora de dormir, ele falou assim: vamos falar com Jesus, Bibi? Bibi era amiguinha dele. Vamos falar com Jesus? A gente tem que se despedir do dia. Quando eu soube, eu falei assim: ai, gente, que gracinha, né? Olha como a ambiência faz diferença. E aí as pessoas queriam saber quem era Jesus que ele via na TV. Então, se não assistiram, fica a dica. Temos aí a série The Chosen, que é um Jesus bem diferente, bem divertido. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigada. Carla, eu sou um pouquinho diferente de você. Eu adoro o microfone. Eu dei aula há muitos anos, então sempre adorei microfone. E com isso eu me habituei a falar alto, tanto que eu não preciso de microfone. Boa dica, hein? Pois é. Eu tenho algumas coisas para sugar um pouco você. Primeiro, vou falar tudo de uma vez, depois passo para você. Primeiro, eu queria uma definição um pouco maior para todos nós do que a mãe atípica. Segundo, existem alguns dogmas atuais. Um é física quântica, o outro é inteligência artificial, o outro é pineal, o outro é musicoterapia. Todo mundo acha que entende física quântica e 90% não entende nada. Todo mundo fala da pineal e não sabe nem onde fica. E a musicoterapia é a mesma coisa. Coloca uma música e diz que está fazendo musicoterapia. E a gente sabe que às vezes é importante a harmonia, a música, e às vezes é importante a letra. Então, tem que ser conjugado. Então, às vezes, isso funciona só por uma harmonização. Então, não chega a ser uma musicoterapia. No crescimento, eu estou fazendo várias perguntas. No crescimento do autista, você coloca também músicas infantis para essa musicoterapia? Seriam músicas de uma outra forma? Como é que se desenvolve isso? Um outro aspecto é em relação às artes. A gente sabe que o autista, ele é um gênio. Pela neuroplasticidade, ele tem muita facilidade para a pintura e para o desenho. Você estimula ele para o desenho e para a pintura? Estou fazendo um monte de perguntas. Se você quiser, depois eu lembro. Mas o mais importante é a musicoterapia, porque todo mundo, isso é uma coisa curiosa, todo mundo fala de musicoterapia e ninguém sabe o que é. Então, é igual física quântica. Você olha, até no jornal, você pega numa revista de domingo, tem uma pessoa falando de física quântica que tem a menor ideia do que seja física quântica. Então, é um negócio assim que eu queria ter uma ideia. Qual é a sua visão, a visão das artes que você está desenvolvendo, e se a mudança da música está sendo gradual pela idade e pelo entendimento dele, ou é exclusivamente para uma harmonização? Depois passa, pessoal. Falando da maternidade atípica, né? É um grande desafio. Não, né? não é isso que eu quero saber. Mas... O que é, por O que é exemplo? uma mãe atípica? O que é uma mãe? É só do autista? É de um deficiente entendi, mental? tá. É de um deficiente físico? O que é a mãe Ser atípica? mãe atípica é você ter uma criança
né, um filho, uma filha com uma necessidade, não necessariamente o autismo. Então a gente está falando da síndrome de Down, qualquer tipo de deficiência, porque quando a gente fala do autismo, de transtorno, a gente não está falando de doença, a gente está falando de uma condição que é associado, né, que pode estar associado a uma doença, mas que tem uma condição que sugere uma doença, mas não necessariamente é uma doença. O transtorno ele não é considerado uma doença. E esse termo a Organização Mundial de Saúde caracteriza... O atípico, sim. A mãe atípica é considerada... A gente usa até mais agora família típica, né, para poder trazer todo mundo, os avós, os pais. A gente hoje tem utilizado muito termo... Nós estamos hoje numa sociedade atípica. Que está uma bagunça danada. Eu ia falar isso. A gente tem... a gente tem uma questão que a gente precisa pensar, porque assim, eu ouvi muito essa questão de mas agora todo mundo é autista, tem muito autista, e a gente precisa pensar em duas questões. Existe diagnóstico errado e sempre vai existir, como existe prédio também feito errado, carro construído errado, um bolo que não dá certo a receita, né? Mas hoje a gente tem muito mais recursos e a gente hoje tem um DSM que vai esmiuçando as características. Então, para a gente poder fechar um diagnóstico, você tem que clinicamente, né? Hoje a gente não tem nenhum exame que confirme, né? A gente tem aí grandes avanços nos exames genéticos, mas tentando dar um exemplo, é como se a gente estivesse vendo um livro em que eu consigo olhar a capa dele, né? Mas eu não tenho acesso a todo o conteúdo. E a gente tem outros exames que eu consigo ir até o sumário. Então eu sei o que vai, qual é a proposta dele, mas eu também não tenho acesso a tudo. Então a gente hoje não tem um exame que diga, não, você fez esse exame, tipo o caso da glicose, né? Você atingiu ali uma determinada, não sei se a palavra seria pontuação, um marcador, você está diabético. A gente não tem isso no autismo, a gente precisa desse exame clínico, então tem várias características que ele precisa alcançar, o que ele precisa ter, principalmente pensando em prejuízo. Porque uma outra fala muito grande que a gente tem é o TDAH, né? E aí, assim, me fere quando alguém fala assim, meu TDAH me fez esquecer. Não é isso, né? A gente vê, às vezes, algumas brincadeiras. Eu não consigo prestar atenção no compromisso, eu não consigo escrever nada porque eu tenho TDAH. Não é isso. Geralmente, essa pessoa está buscando uma desculpa. E aí a gente vai ter isso em todas as profissões, em todas as... a gente pode ter o diagnóstico errado, mas hoje a gente tem critérios melhores para a gente poder acessar o transtorno do espectro do autismo. E aí a questão de ser atípico é porque não é típico, né? Então a gente abrange um número maior. E aí a próxima foi a questão da musicoterapia, né? A gente trabalha com frequência, então, por exemplo, né? Vou citar aqui mais o caso do Heitor, né? Eu gosto muito de texto, então eu precisava de escolher as palavras que ele estava ouvindo. Então, queria que fossem palavras cotidianas. E aí, assim, a gente sabe que o repertório infantil hoje está bem vasto. A gente não está falando aqui que é bom ou ruim, eu até acho que está bem ruim. Mas é bem vasto, mas você pode escolher qual tipo de música. Então, a gente tem essa... Não deixa de ser musicoterapia associado à terapia ocupacional, em que eu vou condicionar aquela música a um determinado comportamento que eu espero dele, ou que eu preciso que ele sinalize para mim, como ir ao banheiro, escovar o dente, tá na hora do papá. É como se aquilo ali vai aumentar o repertório, mas a gente está falando, quando a gente estava falando de musicoterapia também por frequência. Então, por exemplo, uma música que eu e o Heitor ouvimos muitos é o Concerto de Iron Reis. E é muito comum, quando está tocando esse concerto, o Heitor espirrar. E eu não sei se vocês conhecem, ele foi proposto entre flores e jardins. Então, assim, quando ele começou, espirrou a primeira vez, coincidência. Segunda vez, coincidência. Aí, terceira vez eu falei, não, vou testar em outro lugar. E aí eu comecei a testar essa mesma música, que tem toda uma história, em outros ambientes. E o Heitor espirrava. E às vezes ele falava, mamãe, cheira a flor, cheira a flor. E a música não é falada. Né? E é uma música que passa, conhece, Cláudia? Passa por algumas variações. Conhece, Carlos? Já fez assim? Passa por algumas variações. Tem tipo como se fosse não é um
violão, não. É um violão? É mais rapidinho, ele aumenta e diminui, e ele, às vezes, ele faz que está cantando a música. Então, a gente está falando também de frequência. E aí, claro, nada contra nenhum tipo de movimento musical, mas eu quero trabalhar ambiência, eu quero trabalhar frequência, eu quero trabalhar comportamento. É legal o que você está falando, porque às vezes as pessoas não trabalham a ambiência, e só a frequência. Assim, a música sempre foi tão forte para o Heitor, que, por exemplo, a gente ia trocar fralda, a gente falava assim, vou trocar essa fralda, lá, 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 ficávamos assim. Assim, aquelas coisas que a gente só pensa depois, que hoje eu estou mapeando, né? Todas as outras, como a minha gravidez foi uma gravidez de risco, o Heitor sempre se mexeu muito, então eu tive uma gravidez com muito líquido. E o Heitor não parava a ponto de eu ter que sair do exame, passar a vez, para o Heitor acalmar. E aí, naquele momento, eu fui mãe na pandemia, eu pensei assim, tá, Carla, pensa, o que você vai fazer? Eu não estou em casa, não tem... Eu sou péssima cantando, gente. E aí eu falei, tá, eu gosto de Porto Amor, de Tim Vanessa. Aí eu comecei a balançar, né, que vocês conhecem essa música? Com Jesus no leme, meu barquinho a deslizar, com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar, com Jesus no leme, não tememos esse mar. E aí eu ficava fazendo como se estivesse no mar, balançando. Aí botei essa música na parede do quarto dele. Quando eu canto, o Heitor já vai fazendo assim, ó. Ele vai se movimentando. Então, assim, o meu marido, no início ele fala, é coincidência, é porque você se movimenta e ele também se movimenta. Tudo bem, mas falando de Jesus, que o barquinho vai chegar, que não há tempestade, não há vendaval, nada que impeça ele chegar no Porto Amor, é uma frequência mais elevada, né? Então, seria nessa ideia. Agora, a outra pergunta eu não lembro. Você vê, eu falei tanto, né? Foi. Vamos passar primeiro para as outras pessoas, depois eu volto aí. Eu acho que não precisa, não. Você falou sobre música bastante. Empírica, essa descoberta do que casa, do que é interessante, do que faz produzir reações. É empírico? Não. Como foi o teu processo? Assim, bom, não não foi. Então, assim, quando eu comecei a desconfiar, eu vou falar assim, claramente o que eu fiz. Eu fui pra varanda, chorei e pedi a espiritualidade para me ajudar. Eu falei assim, falta eu aceitar? Então eu vou estudar. Eu entrei em 3 pós, uns 5 cursos, consumi muita coisa ruim, mas também consumi muita coisa boa. E aí, como eu não sou uma pessoa chegada à música, eu não tinha essa recorrência. A música para mim é de ambientação. É antes de um estudo, antes de uma prece. E eu preciso de música que seja, no dia a dia, instrumental. Se falar comigo, eu estou mais prestando atenção no que a letra está falando do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, eu não consigo estar num ambiente que está tocando uma música muito perturbada, porque a minha mente está na letra da música. Então, eu geralmente não sou uma pessoa que liga o rádio, que escuta qualquer tipo de música. Então, não era algo que eu conhecia, mas eu comecei a ver alguns trabalhos falando da associação de comportamento. E como o Heitor não falava e nem apontava, porque tem isso, às vezes eles não são orais, mas eles conseguem expressar essa verbalidade ou o que eles desejam. Então aponta, o Heitor. Hoje a gente até brinca, eu e meu marido dizendo assim, parece que agora ele encaixou, o espírito encaixou no corpo, porque era como se ele ficasse, e aí ele só chorava e começava a se debater. Então eu fui buscar esse conhecimento. Então, quando eu perguntei se foi empírico, se é empírico, é no sentido de observar o que encaixou, o que casou, é nesse sentido. Então, na prática é assim, a gente não sabe, aí num dado momento vai testando. A gente vai falar da neuroplasticidade, Carlos. Nesse momento, a gente está falando da neuroplasticidade. A área, por exemplo, da terapia comportamental, cognitivo comportamental, não é a minha área de preferência. Na verdade, nunca foi dentro da psicologia, porque eu via muito condicionamento. Só que quando a gente está falando de autismo e que eu preciso medir, eu preciso saber quantos segundos ele sustenta o olhar, quantas vezes ele foi e falou, isso tudo é técnica. Então, por exemplo, eu fiquei assustada, mas eu fiquei vendo, ele falou com Luísa, ele falou com ela, aí respondeu, passou, eu falei, opa, Heitor passou para 5 tempos. Isso é técnica, gente, você vai aprendendo isso. É claro que...
É científico mesmo. Não é o que eu gostaria, por exemplo, de trabalhar no meu dia a dia, não é o que me faz feliz ali no dia a dia. Esse tipo de você fica até com um cronômetro para marcar o tempo de permanência, olhar no olhar, esse tempo de vida e indevida, né? Que eu falava assim, o Heitor sustenta 2 tempos. 2 tempos? Você falou, ele respondeu, eu falei de novo, ele respondeu, acabou. Não tinha mais comunicação. Então tudo isso a gente vai evoluindo. Mais observações? Você estava falando, né, quando a pessoa se pergunta, né, por que isso aconteceu comigo e tal. Eu não sou mãe atípica, mas eu sou uma professora atípica. Eu trabalho numa sala de recurso da rede municipal. Então, assim, meus alunos, cada um tem uma característica totalmente. Ninguém é igual, né? Não tem como comparar um com o outro. E porque as pessoas às vezes perguntam muito sobre isso. Por que aconteceu comigo? Há um tempo atrás eu ouvi uma palestra, muito tempo, né? E o palestrante estava falando isso, que a gente tem o hábito de perguntar por que isso aconteceu comigo. Né? Quando na verdade a gente tem que perguntar o que eu preciso aprender passando por isso. Então, assim, é o que eu levo para a vida também. E tudo é aprendizado. Meu nome é Rosemary. Rosemary, quando eu me deparei com isso, sendo assim muito honesta, meu primeiro momento foi, minha vida acabou. Porque eu me conheço, eu comecei a estudar muito, então assim, claro que aqui eu estou contando algumas coisas para vocês, mas por exemplo, eu tinha um contador de dias sobre autismo regressivo, que é um momento dentro do autismo em que tudo aquilo que a criança evoluiu, tudo aquilo que ela aprendeu, ela pode dar para trás, zerar o contador. Então na minha cabeça ficava assim, tá, deixa eu ver o que tem de trabalho publicado. Se o Heitor der 100 passos e ele perder 50%, eu só perdi 50 passos. De novo, né? A gente foi assim, buscando estudos e tal. E aí reza a lenda de quem estava perto de mim que eu contava os dias mesmo, sabe? E eu ficava, não, ele já avançou nisso, ele agora consegue apontar. Então você vai vivenciando aquilo e eu tive que estudar um caminho da psicologia que nem é o que eu gosto. Eu gosto da parte mais humana, centrada na pessoa, fenomenologia. E aí eu parei para de repente estar com um cronômetro na mão. E eu ficava assim, gente, como pode? Uma pessoa que não gostava disso e hoje eu consigo dizer quantos segundos, né? E aí foi tudo diferente. Eu nunca produzi tanto, eu nunca estudei tanto, eu nunca me senti tão útil. Eu falo para você que em vários aspectos eu só sinto que eu cresci. Então eu digo que eu sou uma Carla antes e uma Carla depois. Assim, isso para mim é muito claro. Eu não estou falando da maternidade, estou falando mesmo da questão do autismo na minha vida. Se você me perguntar, Carla, é com isso que você quer trabalhar? Não, quero os adultos. Eu quero esses autistas quando crescerem. Né? O meu mundo não é o infantil, né? Ali de 4 anos. Mas eu entendi que eu precisei estar ali para entender. Até como evangelizadora, eu sempre evangelizei de 7 anos para cima. E olha só, eu fui ali experimentar empiricamente desde o não falar, né? E eu nunca passei pela situação, por exemplo, que é muito comum as pessoas, um dos primeiros sinais é a criança não ter o contato visual. Eu não tenho isso com o Heitor. O Heitor pode não ter contato visual com vocês, mas comigo ele sempre teve, então eu não tinha essa referência. Como ele não ia com ninguém, isso não era algo clínico para eu perceber. Cara, eu te perguntei sobre as artes. Sobre as artes. Você está estimulando ele a então, desenhar? Sim, Pintar? O Heitor gosta muito de desenhar, é muito comum a gente não associa necessariamente o autismo a essa superdotação, essa habilidade. Ele depende se tem alguma comorbidade ou não associada. Mas no caso específico do Heitor, eu estou acompanhando umas 4 famílias, é interessante como cada uma vai para um lugar. O Heitor consegue estar escutando uma música no rádio e reproduzir as batidas, reproduzir essa sonoridade, né? Ele gosta de pintar, não é pintar, ele gosta de desenhar. Né? E gosta de contar história. Para uma criança que não falava, ele gosta de contar histórias. E aí, assim, eu acredito também que tem a questão da referência. Se vocês tiverem a oportunidade de falar com ele, ele vai falar, porque a mamãe lê muito.
E às vezes ele brinca, agora eu tô igual a mamãe. Ele pega o livro e começa a passar. Ela fica assim, tá, né? Então, eu acho que tem esse lugar também. Eu gosto muito de escrever. Ele já gosta mais de desenhar. E aí a gente tem... eu não curto muito... Como é que é o nome, gente? Agora, Bob Goods, né? Que era mandala, agora é o tal do Bob Goods. Isso acaba que é um colorir dentro ali de uma... Não é arte. Né? Não deixa de ser uma pintura, não deixa de estimular, né, a coordenação motora fina, mas não é esse tipo de arte. Mas sim, gostam muito. E aí eu percebi, né, eu vou contar o Heitor como 5, dessas 5 famílias, todas com música, a música funcionou muito. A questão da pintura, e aí a gente está falando de pintura de pincel, né, de fazer os desenhos, mas o Heitor também gosta de contar a história. Uma tampinha e um rolinho de papel higiênico vira a história. Muito bom. E você falou, e agora falando de novo, sobre comorbidades. Deficiência intelectual, por exemplo. A gente tem um apresentador de TV que aparece aí no final de semana, não sei se pode falar o nome, melhor não. Aos sábados. Isso, e o filho dele é autista, mas ele não é só autista, ele também tem deficiência intelectual. São associadas. Comorbidades seriam as doenças, isso. Não obrigatoriamente de outras partes. Não necessariamente. Okay. Não mas também. Mas também pode. Mas não é o mais comum. Não é o mais comum. Okay. Quer dizer, a gente pode estar falando da hipotonia, né? A hipotonia é fisiológica, né? Que é a fraqueza muscular. É uma característica muito comum. E aí, às vezes, alcança a língua, né? Algumas regiões da garganta. Então, a criança não está falando, né? Porque ela não tem um entendimento, ela não consegue. É por uma questão de musculatura. Sempre tem. Sempre tem, não. Desculpa as perguntas. O meu filho tem 23 anos, ele tem transtorno espectro autista nível 1. Está fazendo engenharia eletrônica na USP, lá bem longe. Uma pessoa bastante inteligente, e a gente não... eu te perguntei, sempre tem, porque as descobertas, né, as fichas caírem começaram um pouco mais tarde, 16, 17 anos, e aí hoje a gente está descobrindo coisas. Aí por isso que eu estou te perguntando sobre o sempre tem. A gente não existe no autismo, sempre tem. O que existe no autismo, e que aí eu acho que diferencia a gente pensar nessa questão da moda, né? Virou moda todo mundo ter algum tipo de transtorno, qual é o prejuízo, né? E aí é muito comum, algo que passa desapercebido, a gente... mas isso faz parte, né? É o caso da hipotonia. A gente percebe que a pessoa tem um pouco de dificuldade de criar músculo, a gente percebe, né, o que seria a musculatura mais flácida, né? Está me faltando aqui o termo médicos preciso, mas a gente vai percebendo isso. E aí, dependendo desse local, geralmente no corpo todo, mas às vezes se for nessa estrutura facial, a criança tem dificuldade de falar. E aí não é uma questão cognitiva, né, ou perceptória, é uma questão muscular. Às vezes até uma atrofia. Uma atrofia, sim. Para quem não conhece, a neuroplasticidade, que aqui nós temos profissionais da área de saúde e não profissionais. Por exemplo, a fala vem na região frontal 2. Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, que têm um acidente vascular encefálico, do lado direito, elas não têm problema de fala. Os que têm a esquerda têm problema de fala. E assim sucessivamente, as alterações vão acontecendo. Então, o cérebro, cada região é responsável por uma determinada área. Uma área sensitiva, uma área motora ou uma área mista. E é como se aqui nesse salão, nesse momento, nós tivéssemos um grupo aqui pintando e eu preciso empurrar as cadeiras ali e várias pessoas vão auxiliar. Então, é o que acontece às vezes com os neurônios. Às vezes, alguns neurônios perdem a sua motilidade e mobilidade e alguns outros vão auxiliar, então. Então, isso se chama neuroplasticidade. Ou seja, algumas coisas, muitas vezes, que as pessoas não poderiam ter,
porque aquele órgão que seria o principal, aquele neurônio principal está acometido, os outros, entre aspas, acessórios, vão passar a ajudar e suplantar tudo aquilo ali. Ou seja, só para... isso não é 100% assim, mas só para a pessoa poder entender mais ou menos dessa forma, para poder ver o que muitas vezes acontece. Então é outra região podendo auxiliar, dar uma empurrada. Não é o especialista, mas auxilia um pouquinho. Cássia, quer falar alguma coisa? Não. Cláudia? Isso Bárbara? seria o que acontece às vezes, a pessoa tem um derrame cerebral e hoje fica com a perda parcial daquele neurônio e os outros fazem... Dão um auxílio. Dão um auxílio. Assim, o conceito, a definição é a neuroplasticidade ou plasticidade cerebral é a capacidade do nosso sistema nervoso de se reorganizar em resposta a uma experiência. Essa experiência pode ser uma lesão, uma patologia, uma doença do neurodesenvolvimento, mas essa experiência também pode ser algo muito bom. Pode ser aprender uma língua nova, aprender um instrumento, entende? Porque quando a gente fala de neuroplasticidade, normalmente se associa a uma patologia, um AVC, um Alzheimer, né? Que é um momento assim, toda vez que o cérebro aconteceu algo, o corpo ele tenta se reorganizar, tenta se adaptar àquela resposta. Mesma coisa em doenças do neurodesenvolvimento. E por isso é tão importante esse estímulo desde o início. Independente de um diagnóstico fechado, você perceber que tem alguma questão ali no neurodesenvolvimento e aquele grupo de pessoas, familiares, a escola e todos, se unirem em prol do desenvolvimento daquele indivíduo é muito importante, porque durante o neurodesenvolvimento, os primeiros 7 anos da criança, né, o início dos anos, é uma janela de neuroplástica no potencial. Então, no início, todo mundo lembra aqui, quem tem criança, o filho perto, como eles aprendem rápido, e a gente, ao longo da vida, né, quanto mais velhos ficamos, nós não deixamos de ter um cérebro plástico, mas a gente demora muito mais para aprender determinadas coisas. Então, a plasticidade, ela vai realmente, esse grau, né, potencial neuroplástico, ele vai se reduzindo ao longo conforme a gente vai envelhecendo, mas nunca é zero. Então não significa que porque a gente é mais velho, a gente não tem a capacidade de aprender e reorganizar o nosso sistema. Mas realmente, os 7, 10 primeiros anos estão uma janela neuroplástica enorme. Então é preciso estimular, que é o que você está fazendo muito bem, e a rede de apoio e a escola, né? Sim. E as casas espíritas, então as evangelizações também ganham uma importância nisso. Porque às vezes os pais estão cansados, exauridos, ou o mais simples, né? Às vezes sozinhos ali e trabalham o dia inteiro. E às vezes é quando deixam na casa espírita, na evangelização, ou com a avó, ou um suporte de alguém, né, ou coloca na terapia, é às vezes o único momento mesmo de estímulo, né? Claro que a gente quer que os pais façam, mas realmente ter essa visão e poder levar isso para os outros espaços é muito bom. Queria fazer mais um comentário sobre essa questão do atípico, né? Que realmente é muito bom a gente colocar no nosso repertório esse termo atípico, porque surge da ideia do neurodesenvolvimento atípico. O que é um neurodesenvolvimento? O que é o típico? O típico é aquilo que a gente aprendeu no livro da faculdade. Né? O que é um neurodesenvolvimento típico? Com tal ano vai aprender isso, tal ano vai falar. Quando foge daquilo que está no livro, se torna atípico, independente da doença. E por que esse atípico é tão importante? Para a gente parar de dizer que aquela criança é normal ou anormal, aquela pessoa. Porque anormal é muito pejorativo a gente dizer que algo é normal ou anormal. Então tem uma questão também de respeito e da gente começar a, cada um de nós se esforçar em falar de uma maneira inclusiva. Então esse atípico vem nesse sentido também. É fora do típico. Atípico é
fora do tipo. Diferente. Mas não é o diferente. Mas essa coisa de normal, anormal, aí realmente todos temos isso. Então é um cuidado que todos nós podemos fazer em aprender a falar de uma maneira mais inclusiva Mais também, delicada. né? Sim. Posso ser? Bom, a Carla falou sobre o filme Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos ter um teatro sobre o Dr. Bezerra de Menezes. E eu, antes de encerrar, eu queria dizer a quem puder comprar e quem puder ir, vai ser agora no dia 24 de agosto, domingo, 18 horas. Mas eu quero falar também para quem não puder ir, compra também, tá? Porque às vezes a pessoa diz assim, domingo eu não posso ir, tá bem, mas ajuda a casa. Então, Iriné está ali atrás, terminando agora, quem puder, compra agora. Aí eu compro sexta-feira, eu compro semana que vem, ajuda porque vai esquecer. Então, uma coisa muito interessante, a gente diz, vamos fazer de segunda a sexta. Segunda a sexta eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho minha família e tal. Então vamos ter uma atividade no fim de semana. Fim de semana também não posso. Então não pode ir nenhum. E às vezes quando a gente quer fazer uma atividade diferente, às vezes tem dificuldade para vender e levar alguém para trabalhar e mostrar isso. Então a nossa peça é sobre o Dr. Bezerra de Menezes, a cura do corpo e da alma. Sua trajetória emocionante agora no palco. Vocês não vão precisar ir longe, não vão precisar ir ao shopping da Gávea, não vão precisar ir ao centro da cidade. Vão ali em Jacarepaguá, às 18 horas, terminou 19h30, R$25. Então, quem puder, compra agora, assim que terminar a prece, compra com a Iriné para ajudar. Quem for e quem não for. Essa história de dizer, você vai, compra. Se vai ou não vai é outro problema. Às vezes tem gente que vai porque já comprou. E não é? Diz assim, já que eu comprei, eu vou. Agora tem gente que não vai, compra, dá. Mas ajuda porque nós precisamos vender. Vou pedir a Cássia para fazer a nossa peça final. E a Iriné está esperando vocês ali no final. É um convite, uma intimação. É uma intimação. Só que uma pergunta a você. Eu tenho observado muito, através das palavras de psicólogos, de psiquiatras, que a criança, quando está com algum problema e vai para a inclusão, está dando muito problema na escola, porque a escola não está capacitada. Primeiro que a escola está um pandemônio, né? A gente sabe disso. Aí joga a criança lá, nem um lado, nem o outro consegue resolver. Como é que está isso? A minha pergunta é essa. Você tem alguma ideia? Olha, você falou tudo, está bem confuso, né? Porque a gente precisa avaliar caso a caso. Por isso que teve um momento aí que eu falei assim, a gente pensar na inclusão não é que é para todo mundo. A gente precisa avaliar as características, se existe comorbidade ou não. Aí traz essa criança para a inclusão. Jesus amado, né? A gente pode conversar depois da prece, porque a gente tem já... Inclusive o município é obrigado a dar explicador e que não dá. Apoio, né? Apoio. A gente tem a mediadora, né? Que deveria ficar somente com aquela criança. A gente já avançou em alguns aspectos de ter a lei, ela só ainda não se A lei já tem, mas não tem vários escolas. Vamos ainda lá. não acontece. Cássia. Levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, trazendo os nossos corações a ideia de uma espiritualidade na prática diária, através do servir, através do cuidado, esse cuidado essencial que se traduz em pequenos gestos de doação, de amor,
de união, de fraternidade, de autossacrifício, pequenos gestos que fazem toda a diferença, como a nossa palestrante disse, e que pode se mostrar através de música, na escolha carinhosa de palavras, de músicas, de uma ambiência de amor, onde podemos acolher aos nossos irmãos que nos vêm através de filhos, de parentes e familiares, e que essa espiritualidade, enquanto um conceito maior de se saber fazer parte de algo maior do que si mesmo, possamos levar para as nossas casas essa mensagem de fraternidade, solidariedade e o amor que Jesus nos colocou no coração. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe.